Oi, mulher! Que bom que você está aqui de novo e que nós estamos dando continuidade aos estudos da Bíblia, esse livro tão precioso, né? O que você tem achado? Se você não conhecia, me conta como está sendo andar dessa forma, se está sendo útil para você, se está trazendo revelação, entendimento, o que você gostaria que eu fizesse a mais que eu não esteja fazendo, ou uma forma diferente. Eu quero que esse ambiente seja ideal para você ter o entendimento, para que você aprenda na questão da linha do tempo, da geografia, da história. Eu estou tentando dar amplitude para esses textos, para que você tenha o entendimento dos motivos e das razões que Jesus tinha naquele tempo de dizer o que ele disse. E eu quero que você fique bem à vontade para conversar comigo sobre isso. Aquelas dúvidas também do que eu estou falando, Marília, eu penso diferente, eu concordo, eu não concordo. A Bíblia não é um livro que a gente tem que concordar. Não existe uma interpretação própria, né? Ela é a verdade. Mas, às vezes, você tem uma revelação diferente. E eu gostaria de saber. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente no grupo sobre o que você está tendo de ensinamento nessa palavra. Então, vamos lá. Nós vamos continuar o capítulo 5, a partir do verso 13. E Jesus diz, essa mesma passagem está descrita no livro de Marcos, no capítulo 9, e no livro de Lucas, no capítulo 14. Vai lá para você ler, e assim você já vai conhecendo os outros evangelhos também. E vai entendendo como eles estão divinamente relacionados. Jesus disse aos seus discípulos, eu quero ler aqui numa outra versão, a versão NAA, sal e luz. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre o Sermão do Monte, e esse é logo o próximo ensinamento que o Senhor nos deixou. Ele disse assim para os seus discípulos, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Forte isso, né? Gente, nós temos agora que ter a cabeça daquela época. Naquela época, o sal não era a barateza que a gente compra hoje no supermercado. Branquinho, sabe? E algo que a gente só usa para fazer comida. Assim, o sal ele tinha muito mais funções do que temos hoje. E nós temos aqui que entender que Jesus está fazendo uma comparação. Vocês são como o sal da terra. E o que o sal fazia naquela época para que Jesus usasse essa comparação? O sal, ele era muito valioso naquele tempo e muito valoroso também, porque através do sal eles conseguiam preservar a comida que era guardada de um dia para o outro, ou até dias, semanas. Através de salgar o peixe, eles conseguiam levar o peixe em distâncias, não existia refrigeração. Então o sal, ele conservava o alimento. E ele também protegia aquele alimento das bactérias e germes que fazem a decomposição do alimento. Então, quando algo está no lixo e a gente vê que vem aquelas larvinhas e que começa a feder porque é um animal morto, certo? Então, o corpo entra em estado de putrefação. Ali as bactérias, os germes começam a se multiplicar para que aquela carne seja alimento para ela, né? Para a bactéria e para os germes. Então, o sal, ele blindava esse alimento para que a essência do alimento fosse garantida, fosse protegida. Olha que coisa bonita quando Jesus diz, vocês são o sal da terra. Ele está dizendo, grande é o valor de vocês na terra.
Onde vocês estiverem, vocês devem dar sabor, porque era a função essencial do sal. Mas também, onde vocês estiverem, deve haver preservação. Deve haver conservação da minha palavra, dos meus ensinamentos, da minha essência. O sal é aquela pessoa que guarda os princípios do Senhor e que através da vida dela, outras vidas são temperadas. Você, sendo o sal, você é aquele que dá sabor na vida do outro. E quando a gente fala em dar sabor, a gente fala de uma coisa boa, uma coisa gostosa, certo? Lembre-se que sal demais fica muito salgado. E uma comida muito salgada, ninguém consegue comer. Por quê? Você tira todo o sabor da comida e só tem sabor do sal. Então, a sua função na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com seus familiares, não é ter só sabor de sal, e sim realçar o sabor daquela comida. E essa comida que nós estamos falando é a palavra, é o pão que é Cristo. Então, quando você entende que você é o sal e você começa a caminhar naquele lugar com aquelas pessoas, a sua permanência naquele lugar, sendo sal, está temperando e trazendo sentido para a vida daquelas pessoas. E trazendo sede, porque o sal também dá sede. Quando a gente come assim uma coisa muito salgada, a gente passa um tempinho e fica louca numa água, né? E o que é a água na Bíblia? É Jesus. Jesus é a água viva, é a fonte das águas vivas. Então, quando você está em um ambiente, você contagia as pessoas a quererem, a buscarem mais de Jesus, da verdade, de Cristo. Você não é aquela pessoa que salga o ambiente e que só dá você ali. Pelo contrário, você é aquela pessoa que mostra que através da sua vida, você mostra que é possível caminhar com o Senhor, obedecer às suas leis, conservar o princípio da palavra e ainda assim ser feliz e muito mais feliz do que os que não fazem. Através da sua vida, eles vão conhecer o que é um verdadeiro crente em Jesus. Aquele que não só diz que é crente, mas aquele que de fato acredita no que Jesus nos disse. Então, através da sua vida, você sendo sal naquele lugar, a sua vida vai fazer com que eles queiram saber dessa água que você anda tomando e que te tem feito tão bem, que anda transformando a sua família e que anda trazendo prosperidade, sabedoria para você. Então, é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Sejam o sal da terra. Temperem a vida dos outros com a palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra. Para uma hora ou outra você ir dando uma pitadinha de palavra. E você vai causando interesse naquela pessoa. Um livro muito bom de você ler para ter essas pitadinhas de sal é o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios são conceitos práticos. É um livro muito moderno, muito atual, que você tira muita frase dali para poder ir dando essa pitadinha, principalmente na vida daqueles que não conhecem a Bíblia e que não imaginam que a Bíblia fala coisas tão atuais como nós temos escrito no livro de Provérbios. Tá aqui uma dica para você. E que você seja sal na sua casa, na sua família, mas aquele sal que, sabe, que instiga a pessoa a tomar a água da vida, e aquele sal que dá um bom sabor, que realça o sabor do Senhor Jesus. E não aquele sal que estraga tudo, aquele crente chato,
Aquela crente que não pode isso, não pode aquilo, mas por quê? Não sei, só não pode. Sabe? A religiosidade humana não é saudável. Às vezes você tem crenças na sua cabeça, manias, hábitos ou coisas que te ensinaram, cultura, tradição de homens que estão salgando demais e aquela pessoa não vê sentido nisso. E ela nunca vai ser crente porque você é muito salgada. Lembre-se que quando nós estamos muito salgadas, é porque tem muito da gente e menos do Espírito Santo. Quanto menos o sal, mais do Espírito Santo, entende? Então, que através da minha vida e da sua vida, a gente possa dar esse sabor. E saiba, é real, a gente contagia o ambiente em que a gente está. Mas da mesma forma que nós contagiamos, os outros também contagiam o ambiente em que nós estamos. Por isso a importância de você saber os ambientes em que são para você e os ambientes que não são mais para você, os lugares que você deve estar e os lugares que você não deve estar. Porque não adianta você achar que a sua presença vai trazer luz para um lugar em que as pessoas não querem Cristo lá. Tem parte na Bíblia que Jesus diz: se vocês forem em uma cidade e essa cidade não quiser saber de vocês, vocês viram as costas, batem a poeira dos pés e vão embora. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Tem gente que não quer e tá tudo bem, mas não fique você lá dando pérolas ali aos porcos. Levanta, bate a poeira dos pés e vai, porque existem muitos outros que desejam, que almejam e que estão esperando receber da palavra do Senhor. Não perca a sua energia onde você viu que não é para você. Peça ao Espírito Santo que te direcione. Senhor, onde eu devo estar? Em qual mesa eu devo estar? Com qual alimento eu devo oferecer? Qual tipo de alimento? E nós estamos falando que alimento é a palavra. Como que você vai inserir a palavra naquela mesa? De uma forma interessante, de uma forma leve, de uma forma saudável, sendo um sal que traz o bom sabor. Não se esqueça disso. Não seja a crente chata da família, porque senão você vai estar impedindo muitos que veem você e te acham uma chata. Você está impedindo elas de conhecerem Jesus. E a Bíblia fala que aqueles que impedem as ovelhas de chegarem ao pastor não conhecerão o reino dos céus. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa vida seja um bom testemunho do Senhor. E isso tem tudo a ver com a próxima reunião que teremos, em que Jesus disse logo após o sal da terra, ele diz: sejam a luz do mundo. E aí a gente vai conversar no próximo encontro. Queridas, um grande beijo para vocês e até o próximo.